Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao Table Topic número 12 do nosso 41º Congresso Internacional da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, da ABPI. Esse Table Topic é oferecido por Silveiro Advogados e vai tratar de um tema da maior relevância, que é a proteção de dados e as suas interações com a propriedade intelectual. As interações entre LPI, a Lei da Propriedade Industrial, e a Lei Geral de Proteção de Dados, sob a perspectiva daqueles que operam esses temas, que têm o desafio de buscar a conformidade com esta nova lei, com esse novo marco regulatório da proteção de dados no Brasil, nas suas respectivas entidades. Para isso, nós planejamos um debate informal, um debate sem palestras pré-arranjadas ou ordenadas, mas com uma mesa aberta e para troca de ideias entre as pessoas que estão à frente dessa temática em algumas das empresas mais relevantes da atualidade ou entidades de liderança nos seus respectivos setores. Nós teremos hoje, para participar desse debate, a doutora Adriana Toshé Vagatsuma, que é a DPO, a Data Protection Officer, encarregada do tratamento de dados pessoais do 5º andar. Nós teremos o doutor Guilherme Stumpf, que é o executivo do Departamento Jurídico e Data Protection Officer do Grêmio Futebol Porto-Alegrense. Teremos o Dr. Jefferson Tomás, que é gerente de proteção e privacidade de dados no Banco Cooperativo Sicredi. E tivemos um grande reforço na última semana, e com muita satisfação também anunciamos para o nosso painel, do Dr. Tiago Moraes, que é o Data Protection Officer, nada menos do que da nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Então, temos aqui uma bancada de especialistas, uma bancada de pessoas com formações bastante diversas. Vocês logo perceberão, e peço, inclusive, que cada um, na sua primeira fala, traga um pouquinho do seu background. Nós sabemos que, por exemplo, o Jefferson não é advogado, ele traz uma outra perspectiva, uma perspectiva de riscos. Acho que também é interessante ouvir um pouquinho da jornada do Tiago. Nós temos também dois líderes de departamentos jurídicos, o Guilherme e a Adriana. Então, temos tudo para ter uma tarde muito produtiva, com debates que vão engrandecer a todos nós. Eu sou o Rodrigo Azevedo, eu coordeno a área de propriedade intelectual e proteção de dados, direito digital da Silveiro Advogados, e a mim vai caber o papel de moderar esse debate, de formular algumas perguntas e provocar os nossos debatedores. Como ponto de partida, e situando um pouquinho a nossa matéria, a gente tem, os profissionais de propriedade intelectual têm sido desafiados mais recentemente a também lidarem com a necessidade da conformidade dos seus clientes com esse novo marco legislativo, com a Lei Geral de Proteção de Dados, Lei 13.709 de 2018. E entendemos que investigar um pouco da interação entre essas normativas, as normativas de propriedade intelectual e de proteção de dados, seria um ponto de muita relevância para um congresso que se propõe a tratar da propriedade intelectual na atualidade. Alguns pensadores, alguns filósofos da atualidade têm chamado o nosso contexto agora como a época do dataísmo, onde os dados eles governam e eles movimentam a economia, eles ditam também muito das nossas relações pessoais. Esse fenômeno vem já desde a década de 80, 90, com a digitalização das nossas vidas cada vez mais crescente, dos nossos escritórios também.
mas das empresas em geral, o quanto a internet, interconectando esses dados, trouxe também novas oportunidades de exploração pelas empresas do relacionamento com os seus públicos a partir de um melhor conhecimento das suas preferências, do seu perfil. Esse fenômeno ele se intensifica com o chamado Big Data, a capacidade de processamento aumentando absurdamente e barateando-se os custos para armazenamento de dados, fazendo com que empresas, em geral, tentassem capturar cada vez mais informações sobre os seus clientes, os seus parceiros e os seus colaboradores, de modo a ter entregas mais eficientes. Agora, mais recentemente, a economia das plataformas, o modelo de toda startup, em geral, o modelo é um modelo baseado na exploração de dados, sem uma venda direta, mas com a captura de dados que depois são monetizados. E vem por aí internet das coisas, inteligência artificial, e nós já percebemos, e essa é a razão justamente de termos uma norma como a LGPD, de que junto com todos os benefícios que a sociedade vem usufruindo dessa evolução tecnológica, vem também riscos muito importantes. Escândalos como o da Cambridge Analytica deixaram isso muito claro e fizeram com que legisladores do mundo inteiro passassem a buscar alternativas para uma clara definição de boas práticas e de práticas que deveriam ser repudiadas no uso dos nossos dados pessoais. Assim surge a nossa Lei Geral de Proteção de Dados. Mas nós não podemos esquecer que em propriedade intelectual nós já lidamos com dados há muito tempo. Nós estamos habituados lá no direito autoral em debater uma proteção sobre as bases de dados, aquelas que têm uma estruturação que não seja necessariamente sistêmica ou que tem algum nível de criatividade na disposição dos dados. A nossa lei de direitos autorais já prevê a possibilidade da proteção autoral para essa base de dados por sua seleção, organização ou disposição de dados. Nós também já víamos, e vem crescendo muito nos escritórios nos últimos anos, as disputas envolvendo concorrência desleal, envolvendo dados digitais. Hoje é muito fácil para que haja um desvio de informações num contexto de uma empresa, onde essas informações que antes tinham que sair escondidas em pastas, em documentos, hoje elas circulam por redes digitais em grande volume, em alta velocidade. Então, os casos de concorrência desleal tipificados lá na nossa Lei da Propriedade Industrial, artigo 195, desvio de divulgação, exploração de informações ou dados confidenciais, também é algo que faz parte do dia a dia do advogado de propriedade intelectual. Em outros países, o Brasil não aderiu a essa sistemática, há ainda um direito sui generis que pode alcançar os próprios dados. E essa discussão já vinha aberta há bastante tempo. O nosso painel vai focar no último marco que trata na proteção a essas informações, aquelas que têm a condição de caracterizarem um dado pessoal, que se refiram a uma pessoa em especial, que é justamente a nossa LGPD. Então, imediatamente eu passo a palavra para os nossos debatedores, para que se apresentem, porque é nessa norma que nós vamos focar o nosso debate agora à tarde, e se nós não temos uma ferramenta de propriedade intelectual específica para a proteção do dado em si, do dado pessoal, talvez, e essa é a primeira reflexão que eu abro, talvez a conformidade com uma lei como a LGPD seja o caminho para que se possa legitimar que se continuem utilizando esses dados que são um ativo tão valioso para as empresas na atualidade. Desse modo, eu passo a palavra para a apresentação inicial de cada um dos nossos ilustres debatedores, e vou iniciar com o Tiago Moraes, e pediria, Tiago, que você, se puder se apresentar, falar um pouquinho da sua trajetória até essa condição de DPO da NPD, e quem sabe, inclusive, já nos adiantar um pouco do processo de regulamentação da lei que está em andamento na NPD. Muito obrigado, viu, Rodrigo? Agradeço aí o convite da PPI
a esse evento. Acho que eventos como esse são muito importantes mesmo para a gente poder debater, refletir, né? Eu vejo que assim nós estamos, na verdade, num momento de reflexão conjunta para poder entender os melhores caminhos dessa conformidade e a relação entre diferentes áreas regulatórias de aplicação. Então, como você bem introduziu, nós estamos aqui refletindo sobre a discussão de legislação de proteção de dados e os seus impactos, inclusive, né, em outras áreas importantes já existentes, como a da propriedade intelectual, propriedade industrial. Então, fico muito feliz com a oportunidade de estar aqui. Eu vou falar brevemente assim sobre o meu background para o pessoal entender de onde eu vinha, onde é o que me trouxe até, né, a NPD. E bem, basicamente eu sou servidor público já desde 2011, né, originalmente do Ministério Público Federal, originalmente no cargo de analista de tecnologia da informação. Minha primeira formação foi em engenharia de redes, mas talvez pela proximidade, né, de um órgão ligado, enfim, um órgão jurídico, essencialmente jurídico, ao mesmo tempo acho que um interesse meu, uma angústia de tentar entender melhor como as tecnologias da informação têm impactado a nossa sociedade. Eu prossegui para um curso de Direito, né, eu me graduei em Direito na Universidade de Brasília, e depois segui algumas especializações, a última delas foi um mestrado em Direito e Tecnologia numa universidade lá na Holanda, a Universidade de Tilburg. Foi uma oportunidade bem bacana lá, pelo espaço eu pude acompanhar muito a discussão, as discussões regulatórias sobre as novas tecnologias, então, tanto nos aspectos concorrenciais, questão da propriedade intelectual, e também, com toda certeza, a proteção de dados. Isso, inclusive, me abriu uma oportunidade para fazer um estágio na Autoridade Europeia, né? Então, eu passei uns 6 meses como um trainee lá na Autoridade Europeia de Proteção de Dados, e quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a trabalhar no MCTI com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Informação, com a Miriam Wimmer, né? Na época ela era coordenadora geral de um setor que lidava justamente com a demanda do que viria a ser a nossa estratégia brasileira de inteligência artificial. Então, eu tive essa oportunidade também de participar um pouco com esse tema. E quando, né, a NPD foi composta, a Miriam se tornou diretora, como todos aqui devem saber, né, uma pessoa bastante reconhecida na área de transformação digital de uma forma geral, e me surgiu essa oportunidade de é, continuar o meu trabalho no tema, né, de proteção de dados na NPD, e eu assumi o cargo de coordenador de tecnologia e pesquisa. Isso em janeiro desse ano, né? E finalmente em abril, quando a NPD ainda nesses seus primeiros meses, onde a gente estava definindo os fluxos iniciais e a agenda regulatória, surgiu essa preocupação de que a NPD também tivesse, né, um encarregado. Afinal, a gente quer liderar, por exemplo, a gente quer trabalhar junto nessa construção desse conhecimento, e é muito importante também que a NPD garanta que está conforme a Lei Geral de Proteção de Dados. Não soaria muito bem se fosse diferente. Então, foi composta uma equipe, né, um grupo de trabalho, da qual eu faço parte e eu fui nomeado encarregado. Então, essa é brevemente minha história. E aí, dando uma brecha aí também para o que você comentou, né? O pessoal está com uma curiosidade, uma angústia, tentar entender um pouco melhor essa última etapa da Lei Geral de Proteção de Dados, que foi a entrada em vigor das sanções desde 1º de agosto. E muitas das dúvidas que vêm é assim, se a sanção já vai poder ocorrer, e como ela seria. E aí o que é importante entender é que sim, de fato, desde 1º de agosto, as sanções administrativas que estão previstas na LGPD, elas já poderiam ser implementadas em tese, porém, a gente ainda está finalizando o nosso processo de regulamentação da fiscalização, da nossa norma de fiscalização, que é muito importante para dar, né, o devido processo legal a esse procedimento administrativo que eventualmente poderia culminar numa sanção. Sem isso, né, fica muito
inadequado, eu diria, né, a ANPD partir para uma sanção, porque seria muito facilmente contestado, né? Então, essa transparência é necessária e a gente tem seguido todos os modos de participação democrática, o processo de fiscalização, essa regulamentação de fiscalização, ela passou por tomadas de subsídios, consultas públicas, audiências públicas, a audiência pública que foi realizada em julho, tiveram mais de 200 participantes. Então, tem sido um processo muito rico de construção, né, dessa regulamentação. A nossa expectativa é que ainda esse semestre ela seja finalmente publicada. E aí, a partir daí, sim, as sanções começam a se tornar uma realidade mais concreta. É claro que é possível que fique a dúvida, mas então sanções só poderão existir a partir da, da publicação dessa normatização? Sim e não, porque assim, nada impede que retroativamente algum evento que tenha ocorrido, né, nesse período, desde 1º de agosto, possa vir e ser passível de uma investigação e uma posterior sanção, porque o que a gente não tem hoje são os procedimentos, mas a capacidade de exercer, né, o poder sancionatório já existe nesse momento. Então, eu imagino que seria muito ligado a um caso concreto, mais específico. É difícil agora assim, ficar trabalhando em algo, porque a gente só pode falar de hipóteses. Mas é importante entender que a gente já vem fiscalizando, né, todo o mercado, principalmente algumas áreas que têm chamado mais atenção, e o que virá daí, eu acho que vai ficar mais claro a partir do momento que essa regulamentação for publicada. E eu finalizo por enquanto nessas considerações iniciais para dar espaço aí para os outros colegas que estão participando do debate e fico disponível para as próximas perguntas. Thiago, nós vamos querer ouvir muito de você. Você é uma espécie de DPO dos DPOs, porque o DPO da NPD não deixa de ser uma referência para o mercado, então queremos muito ouvir aí as suas considerações. Eu vou passar então para a Adriana, que ele não só lidera o jurídico do Quinto Andar, uma empresa unicórnio que vem se destacando nos últimos anos pela velocidade de crescimento, de aquisição de outras empresas e de inovação no seu setor específico de atuação. Adriana, se você pudesse apresentar e falar um pouquinho do desafio de exercer essa função numa empresa em crescimento como o Quinto Andar e tão inovadora. Claro. Obrigada, Rodrigo. Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. Agradeço também a BPI pela essa oportunidade. É um prazer estar aqui compartilhando essas experiências. Então, rapidamente, eu sou, como apresentou o Rodrigo, a Head de Privacy e Propriedade Intelectual no Quinto Andar. Então, cheguei lá há 4 meses, e o tempo passa rápido, então já estou há 4 meses lá. Eu fui a responsável pela adequação da Ford e do grupo financeiro da Ford. Então, antes de chegar ao Quinto Andar, eu trabalhei nesse projeto, né, da Ford, e com esses desafios aí que é implementar a Lei Geral de Proteção de Dados na prática. Na tua fala, Rodrigo, e na do Thiago, ficou muito claro essa questão da multidisciplinariedade da lei, essa questão da LGPD chegar e, de uma maneira muito transversal, atingir aí vários setores, várias questões, que antes tínhamos normas muito esparsas. Você pontuou muito bem as questões que já estavam tratadas na LPI, mas há outras no Código de Defesa do Consumidor, na própria Constituição, e aí a LGPD ela vem como uma espinha dorsal para cuidar dessas questões de dados pessoais e ordenar, né, dentro dessa coerência que a lei trouxe, principiológica. Então, eu costumo dizer que as empresas muitas vezes falam, implementar a LGPD é muito complicado, traz um complicômetro ali adicional aos negócios e tal.
e eu costumo dizer que a LGPD, ela coloca uma lupa em muitas questões que já estavam, de certa forma, reguladas, mas que estavam ali esquecidas, ou que era um problema de governança, ou era uma questão de gestão de risco e tudo isso. Então, a LGPD, ela vem e coloca uma lupa. E aí, quando ela coloca essa lupa, aí você começa a olhar para essas questões com outro olhar, né? Agora pensando numa lei que vai ter sanções que já estão em vigor, e aí aquele problema ele se multiplica, mas ele já estava ali muitas vezes, né? Então as empresas sempre tiveram esse dever de fazer gestão de arquivos, exclusão de dados, mas agora a lei ela vem e ordena tudo isso e deixa essas obrigações mais claras, ela traz à tona todas essas questões que têm sim que serem olhadas aí no dia a dia, né? Então, eu acho que esse é um ponto que a gente não pode perder de vista. A conta da LGPD, ela fica extensa, né? Ela fica grande, porque, a LGPD trouxe isso, a LGPD trouxe aquilo. Não, muitas vezes as questões, elas já estavam lá. A LGPD, ela trouxe a visibilidade a essas questões, e aí, de uma maneira transversal, ela põe na mesa para que elas sejam organizadas, digeridas, bem geridas, identificadas, controladas. Então, esse é um aspecto muito importante da lei. É o primeiro aí a ser entendido para que a lógica dela seja implementada nas atividades diárias empresariais. Perfeito, um super desafio. Eu queria ouvir um pouquinho do Guilherme também, que lidera o departamento jurídico de um clube de futebol, né, do Grêmio, onde a interação com dados pessoais é enorme, com uma coletividade apaixonada. Os clubes de futebol, em geral, têm milhares de associados e milhões de seguidores apaixonados e que, por hora, buscam cada vez uma proximidade, uma vinculação maior com aquela instituição, mas daqui a pouco também os resultados, quando não são bons, podem virar quase que indo para o outro lado do balcão, aí no próprio uso dos seus dados, né? Eu vejo muito pouco movimento dos clubes em geral em buscarem conformidade com essa lei. Fala um pouquinho da sua experiência no Grêmio, por favor, Guilherme. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, meus colegas aí que estão junto nesse painel. Um prazer enorme estar aqui com vocês, um privilégio ter sido convidado aí para falar. E, Rodrigo, é bem isso que tu desse essa grande introdução, mas só uma breve apresentação. Eu sou executivo jurídico do Grêmio, eu estou no Grêmio, sou advogado do clube há mais de 15 anos, e fui escolhido agora para esse desafio de ser DPO de uma instituição que tem 80 mil associados. Tem uma interação enorme com esses 80 mil associados, tem uma visibilidade maior ainda, tem uma penetração diária, seja na mídia, na vida dos aficionados pelo Grêmio, e mesmo não sendo um aficionado, as pessoas tomam ciência do que acontece no Grêmio, do que acontece num clube de futebol. Então, é um desafio muito grande ter sido escolhido aí para ser o DPO de uma associação desse porte, mas é um desafio muito bom, fico muito feliz e honrado em estar nessa posição aqui no clube nesse momento. Os desafios que nós temos, né? Nós, como DPO, estamos desbravando tanto a função quanto a nova relação das instituições, das empresas nesse novo cenário. Esse cenário de uma lupa, como bem disse a Adriana, gostei muito da colocação dela, da lupa que foi colocado nesse momento sobre as instituições, porque há muito a gente lida com dados, o Grêmio lida com dados dos seus associados desde sempre. Então, agora as relações talvez vão mudar, o cenário com certeza mudou, e nós vamos estar desbravando, nós como DPO, nesse momento.
E um detalhe, Rodrigo, de estar 15 anos no clube e ser o executivo agora, o executivo jurídico, é que há muito tempo, desde que eu entrei no clube, eu lido com as áreas, diretamente com as áreas que fazem essa interação com o associado e com o torcedor. Nós temos 80 mil associados, mas nós temos 8 milhões de torcedores, então essa interação ela sempre foi feita. E sempre foi uma preocupação, e até agora, quando a gente revisa na implementação das condições da lei numa instituição como o Grêmio, que a gente revisa contratos e regras que já estabelecidas há muito tempo, e que eu, graças a Deus, tive a honra de participar, que desde sempre foi uma preocupação cuidar dos dados do associado, cuidar dos dados do torcedor. Então, fica até mais fácil, é um facilitador para mim, nessa condição de DPO hoje do Grêmio, ter trabalhado nesse sentido de proteção e ter tido essa preocupação há muito tempo. Então, esse é o facilitador. De resto, nós vamos estar desbravando essa função, esse novo cenário. Um clube de futebol, ele não só tem essa relação com o seu associado e o torcedor, Rodrigo, que tu bem falaste, que o resultado de campo ele reflete diretamente e momentaneamente no humor, na forma como esse associado vê as informações, recebe ou não um e-mail da própria instituição, se ele está ou não de bem com o seu time, com a sua equipe. E essa forma de lidar com o associado, ela é muito interessante. A gente tem que lidar com todos esses tipos de viés que tem essa interação, e ao mesmo tempo nós somos uma instituição que não só lida com o seu associado através das suas ferramentas, mas que está diariamente no mínimo com uma página e meia, 2 páginas nos jornais, então nos jornais impressos. Então é uma instituição visada. Eu não falo só do Grêmio, obviamente, não, de todos os clubes de futebol, são instituições visadas. Então, a responsabilidade, vamos dizer assim, nada passa em branco. Então, a responsabilidade do DPO nessa situação, ela tem esse detalhe de estar sempre numa vitrine, estar sempre com uma visibilidade grande. Então, essa característica do clube de futebol é bem interessante. E aí, tentando finalizar e colocar, quando tu perguntasse da adequação dos demais clubes, eu não vejo, não houve uma troca ainda de informações e de conhecimento nessa área entre os clubes, mas eu posso falar pelo Grêmio. O Grêmio foi uma instituição que há mais tempo, desde o início do ano passado, já vinha preparado e planejado para se adequar às regras da LGPD. E então nós começamos, inclusive, com 1 ano de antecedência ao início da possibilidade de aplicação das penalidades, por essa preocupação de quando chegarmos em agosto de 2021, estarmos bem, estarmos adequados, estarmos mapeados. E por quê? Porque temos essa preocupação e sabemos das nossas responsabilidades, enquanto pessoas que lidam, enquanto instituição, que lida com os dados dos seus associados, dos seus torcedores, que para nós é o nosso coração. E aí, quando veio o painel Lei de Propriedade Intelectual com Lei de Proteção Geral de Proteção de Dados, nós vamos estar falando dos nossos 2 maiores ativos, a marca do Grêmio e o associado do Grêmio. Então, Rodrigo, é desafiador essa função, são detalhes e situações bem interessantes que nós vamos lidar, mas ao mesmo tempo muito gratificante. Então, quero finalizar também agradecendo a todos aí, agradecendo a ti pelo espaço. Pontos muito interessantes, já que o Guilherme traz para a nossa mesa, né, a necessidade do DPO conhecer a fundo o negócio,
para poder impactar nos locais apropriados e da forma que dê resultado, né? Talvez essa seja uma qualidade super importante para o DPO. As peculiaridades do segmento, talvez nenhuma outra empresa tenha tanto interesse público externo na saúde dos colaboradores quanto os aficionados têm sobre o jogador X, Y, se estão bem ou mal, dados sensíveis. E agora, aqui no final, trazendo também outros requisitos, talvez, para um bom DPO. Acho que vamos poder explorar isso tudo no nosso debate de agora de tarde. Faltou passar para o nosso último convidado, o Jefferson Tomás, que é do Sicredi, e a área financeira foi talvez a área que primeiro se movimentou e adotou medidas de conformidade logo que a lei foi editada lá em 2018. O Jefferson já está no Sicredi também há bastante tempo e traz uma perspectiva um pouco diferente, que não é essa perspectiva jurídica. Jefferson, boa tarde, obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa tarde, Rodrigo. Estendo boa tarde a Adriana, o Guilherme, o Thiago e aos nossos assistentes aqui. É um prazer estar falando com vocês. E sim, né, acho que um pouco da característica tanto do que a Adriana e do que o Guilherme já comentaram sobre a multidisciplinaridade já tem muito a ver com isso, mas tocando especificamente no gancho que tu trouxeste, Rodrigo, a lei de sigilo bancário, né, ela já traz obrigações que eu diria semelhantes, em parte, ao que a Lei Geral de Proteção de Dados nos traz, né? Nem tanto em relação ao direito do titular do dado, né, de fazer solicitações, esclarecimentos sobre como o dado é manipulado dentro das instituições, mas o respeito especificamente ao sigilo da informação e à proteção dos dados propriamente ditas, né, evitando o vazamento de dados e assim por diante. Então, trazendo para o contexto da indústria financeira, já tinha um bom caminho sendo colocado para isso, né? Entretanto, toda aquela construção necessária que a Lei Geral de Proteção de Dados nos traz, de mapear todos os dados pessoais que são utilizados nos diferentes processos de negócio da empresa, de validar as suas estruturas de segurança, de treinar o seu pessoal, todo o pessoal que faz uso do dado pessoal dentro das suas atividades, e validar especificamente todas aquelas relações jurídicas que nós temos com os stakeholders, ela é fundamental especificamente para a constituição de um programa sólido de privacidade de dados, que é também, talvez, o requerimento maior da Lei Geral de Proteção de Dados. E o desafio no Sicredi aqui, ele ainda se torna mais complexo, porque o Sicredi é um acrônimo de Sistema de Crédito Cooperativo, né? E aí, trazendo especificamente o contexto para vocês, são quase 120 cooperativas que trabalham dentro da bandeira Sicredi, ou seja, eu tenho 120 presidentes, eu tenho 120 instituições que podem ter associados ao seu quadro associativo, e a gente precisa coordenar que toda essa informação trabalhe num fluxo único de situações, de informações, de condições, né? É exatamente por isso que o Sicredi constituiu uma área de proteção e privacidade de dados aqui, dada a relevância do tema, né, propriamente dito. Vocês falaram um pouco na questão da multidisciplinariedade. Eu comecei no Sicredi como TI, como desenvolvedor de sistemas, mas passei por áreas de negócio, passei por segurança da informação, passei por compliance, fui líder de risco operacional e risco não financeiro e controle interno até questão de 2, 3 meses atrás, e fui deslocado especificamente para essa função de proteção e privacidade de dados, exatamente por esse arco multidisciplinar que é necessário ter, que foi tão bem explorado aqui pela Adriana, pelo Guilherme e pelo Rodrigo, ou seja, conhecer a fundo os processos de negócio, as características de como o dado é utilizado em todos esses processos, é fundamental para executar as atividades, passando por todas as camadas que a gente tem, seja na camada de TI, seja na camada jurídica, seja na camada do processo de negócio, na relação com o associado propriamente dito, para se ter especificamente uma efetividade no compliance, no atendimento à regulação propriamente dita. Então, é importante, sim, que a gente tenha toda essa condição, essa avaliação e essa estruturação de processos coordenados que façam tanto o atendimento ao titular do dado como um todo, e a nossa grande preocupação é exatamente essa, né? O Sicredi tem cerca hoje de 5 milhões de associados, ou seja, 5 milhões de clientes, mas pela natureza cooperativa do negócio, são associados ao sistema propriamente dito, e a coordenação de todos esses fluxos, né? Porque
A nossa base de dados aqui é centralizada, mas uma pessoa pode chegar em Lagoa dos Três Cantos, pode chegar em Crateús, pode chegar em Lucas do Rio Verde, que são cidades espalhadas pelo Brasil, onde o Sicredi tem agências, né, localizadas nas suas cooperativas, reclamando seus direitos e querendo especificamente exercer essas atividades aqui ao longo do tempo, e a gente precisa garantir que todos esses requisitos estejam sendo atendidos ao longo do tempo. Então, é um desafio ímpar, eu diria, né, implementar uma mudança cultural no comportamento das pessoas ao longo do tempo, porque até então, e aqui não é depreciar especificamente a cultura das pessoas, mas a maior parte das empresas, e eu entendo até que o Sicredi tem essa característica, o dado é meu, né? Eu faço o dado, eu faço a manipulação do dado como quiser. A Lei Geral de Proteção de Dados traz uma mudança desse paradigma, propriamente dito, né? Ao mostrar especificamente que o dado não é mais da empresa, eu posso fazer o dado com o que ela quiser. Eu tenho uma série de obrigações legais, finalidades em especial, para fazer essa manipulação do dado, para que eu esteja dentro daquele quadradinho que a lei me manda, né? E em cima disso, especificamente, são as coisas que nós temos para construir e que a gente vem trabalhando aqui desde 2019, já num grande programa de proteção de dados para garantir exatamente que estejamos atendendo a todos esses aspectos de maneira muito clara e muito forte. Vou pegar bem nesse último ponto que você mencionou, Jefferson, que é da propriedade sobre os dados, né, onde a LGPD deixa claro que o titular do dado é a pessoa a quem o dado se refere. E vou fazer uma provocação aqui geral para quem puder responder ou comentar. Nós estamos num evento de propriedade intelectual. O quanto já era uma preocupação a proteção a dados como listas de clientes, informações estratégicas. Imagino num clube de futebol, tanta informação sigilosa sobre transações, num banco, numa empresa crescendo e inovando tanto quanto o Quinto Andar, e até para a NPD, diversas vezes a própria LGPD menciona direitos que podem ser exercidos pelo titular do dado, mas que no atendimento é sem prejuízo do resguardo aos segredos de negócio, às informações estratégicas da empresa, como, por exemplo, numa revelação sobre uma dinâmica de um tratamento automatizado de dados. Como essas medidas já se colocavam nas empresas de resguardo às informações estratégicas, aos segredos de negócio, e como isso agora é impactado com uma norma que vem proteger uma categoria específica desses dados, que são os dados relacionados a pessoas, os dados pessoais. Quem é que pode comentar? Posso comentar alguns aspectos disso, né? E aí, trazendo um pouquinho do gancho que eu comentei ali anteriormente, quando a gente fala de proteção em relação à violação dos dados, né? Mesmo sem a assunção da LGPD propriamente dita, nós tínhamos preocupações muito grandes, voltadas por outras regulações específicas de segurança cibernética, por exemplo, de que não houvesse vazamento de dados, né? E o Banco Central é muito forte nesse aspecto em relação a instituições financeiras. Mas nós não tínhamos só a preocupação pelo simples cumprimento da regulação propriamente dita, mas também considerando que a informação em si é um ativo estratégico da empresa para o seu desenvolvimento de negócio, né? A característica de um sistema cooperativo é de estar muito próximo à comunidade, né, onde ele está inserido, exatamente pela relação cooperativa que se tem com as pessoas. Dano de imagem, por exemplo, acontece um vazamento, dano de imagem acaba sendo muito grande, excessivo em relação a uma atividade incorreta que aquela empresa faz. Então, particularmente nós aqui no Sicredi, sempre tivemos uma preocupação muito grande em relação a essa parte de proteção, né, da informação propriamente dita, evitando essa exposição indevida. Agora, pegando ainda um pouco do que eu comentei antes, a mudança cultural em relação ao tratamento do dado e a finalidade do dado, de conscientizar o nosso colaborador, o nosso dirigente de cooperativa, de que, se ele tem acesso a um dado pessoal, ele deve ser utilizado apenas para aquela finalidade pela qual o Sicredi capturou o dado. Esse sim é a nossa grande martelada que a gente faz todo dia quando nós falamos sobre LGPD, sobre privacidade de dados aqui no Sicredi. É o quê? Tu pode ter acesso ao dado, desde que esse acesso ao dado esteja
em conformidade com a lei e, em especial, com a finalidade pela qual o Sicredi capturou o dado. E essa é a nossa preocupação principal em relação a isso, sabendo, claro, como tu provocou aqui no início da pergunta, de que a propriedade do dado, nós somos apenas controladores, né? A responsabilidade e a informação está muito conectado com o direito do titular do dado como um todo. Alguém gostaria de complementar? Talvez, Thiago, até agregando um outro viés, como é que a gente cria uma cultura de proteção de dados e proteção de dados pessoais, não tendo, talvez, a tradição que a gente enxerga lá na União Europeia, que vem regulamentando essa matéria desde a década de 70, 80, em âmbito comunitário desde a década de 90, e o que a NPD está pensando aí nesse sentido para nos ajudar as empresas nessa questão cultural? Sim, Rodrigo. Assim, essa questão da cultura de proteção de dados, ela é muito importante se a gente quiser ter um ambiente de conformidade realmente efetivo, né? Que realmente as pessoas estejam se preocupando com a proteção dos dados, que as organizações estejam se preocupando com isso. E é desafiador falar da cultura, como desenvolvê-la, quando a gente tem que passar, assim, por essa mudança de paradigma, né, como foi comentado, e isso a gente enxerga na NPD muito como uma ação de conscientização. Essa ação de conscientização, ela vem nos múltiplos setores, tanto setores econômicos, mas também grupos sociais. Então, a nossa intenção é poder, tanto no curto, médio e longo prazo, pensar em estratégias para poder alcançar grupos específicos e a sociedade de uma forma geral. Então, por exemplo, nós já produzimos alguns guias, né? Alguns são mais voltados para gestores. Então, por exemplo, o guia explicando sobre os agentes de tratamento, falando brevemente sobre algumas atribuições do encarregado, foi um guia que a gente publicou recentemente. A gente também produziu alguns materiais aí já mais voltados para a sociedade de uma forma mais ampla, em parceria com o CertBR, onde a gente produziu algumas cartilhas falando sobre o vazamento de dados e como o cidadão, né, o cidadão no papel de titular de dados, né, ele pode se proteger, se resguardar disso, ou eventualmente solicitar o exercício de seus direitos junto às instituições que tratam seus dados pessoais. E, com toda certeza, a gente pretende fazer outros tipos de parcerias, outros tipos de iniciativas, o próprio processo de estar participando em debates públicos, né? Como esse que a gente está tendo agora, é um espaço muito importante, nós acreditamos, para fomentar essa cultura. E eu acho que até é bacana também trazer essa preocupação da lei do equilíbrio, né? E aí eu acho que volta a questão do segredo comercial, no sentido que a transparência, né, o princípio da transparência é um dos princípios que ali são balizadores da nossa Lei Geral de Proteção de Dados. Isso, às vezes, é visto com certo receio por, enfim, alguns controladores, algumas companhias, no sentido de que isso pode colocar em xeque o segredo comercial, mas em nenhum momento uma coisa significa a outra. Tanto que assim, a LGPD comenta cerca de 12 vezes a importância do resguardo do segredo comercial, e quando a gente vai parar para pensar, a transparência que está sendo exigida é a transparência de como essa informação, esses dados pessoais estão sendo usados. E também na linha do que o Jefferson falou, o que se espera é que se torne mais transparente para o titular de dados, aquele consumidor, usuário daquele serviço ou produto, quais são as finalidades dessas operações, que tipos de dados estão sendo tratados, essa compreensão que é muito mais importante do que entender, enfim, o modelo algorítmico específico que está sendo utilizado, algo do tipo, até porque para a grande maioria dos cidadãos isso daí não vai significar nada, né? Então, acho que isso também é uma mensagem importante para se trazer nessa discussão. Perfeito, perfeito, excelente ponto. Eu queria fazer uma provocação, então, para a Adriana, o Guilherme também fica à vontade, se quiser se manifestar, em como é que tem sido a reação
dos diversos departamentos de uma empresa a esse novo ambiente regulatório, onde, por exemplo, eventualmente ações de marketing precisam ser revisadas ou repensadas a partir dessas novas perspectivas. Até há pouco tempo, mesmo tendo tantas normas esparsas, como você bem descreveu, que tratavam da matéria, não havia um marco que organizasse propriamente as hipóteses legais, por exemplo, para a coleta e uso de dados pessoais. Como é interagir com diversos departamentos numa empresa desse porte, envolvendo restrições que eventualmente essa lei pode apresentar? Perfeito. Pegar um gancho até de um comentário do Jefferson, que eu acho extremamente relevante, que é a questão da cultura, né? Então, do desenvolvimento dessa cultura e da disseminação. Porque, na medida que as pessoas entendam a importância do tema e compreendam o alcance e a importância da lei, fica mais fácil de aplicar no dia a dia também para os negócios, né? Então, a gente sempre busca nos treinamentos, durante as sessões de conscientização, colocar os colaboradores primeiro na posição de titular de dados. Então, ele consegue entender como aquilo, né, como o uso dos dados atinge ele como pessoa, porque os dados são as pessoas, né, então a gente tem que sempre lembrar dessa premissa, então a gente busca colocar sempre aquele colaborador, primeiro como um titular de dados, depois a gente leva para o âmbito de negócios, né, para dentro da empresa, para dentro dos processos de negócios, e aí, uma vez nos sapatos de titular, ele vai se dar conta, olha, isso aqui de fato, né, é invasivo, isso aqui eu não preciso de 3 dados, eu posso fazer com 2, né, que atender ali o princípio da minimização, que é uma coisa que a gente desafia muito também, mas será que precisa disso? Será que aqui a gente não pode fazer com menos dado, pensar numa anonimização, porque não me interessa saber quem é a pessoa, me interessa saber estatisticamente uma questão, entender ali um comportamento de uma comunidade, de uma região específica. Então, essas questões a gente sempre tem que levar para o dia a dia. E aí, o maior desafio do DPO e da área de proteção de dados e privacidade é sempre muito não ser um roadblock, né? Ela não é ali quem vai dizer o não, isso não pode. A gente precisa levar criar esse mindset de que nós estamos ao lado dos negócios, né, para ouvi-los, encontrar juntos uma solução, olhar a lei, que inclusive dos fundamentos, uma das motivações é a própria inovação tecnológica, então é pensar conjuntamente ali para entender a melhor solução, e eu acho que esse é o desafio, e quando você vai para a área de negócios, com esse mindset de encontrar juntos uma solução, de atender da melhor forma a experiência do cliente, você é ouvido, né? Então, a área de privacy, ela ganha espaço, ela é ouvida, ela é convidada para as reuniões, porque sabem que, no fim do dia, está todo mundo olhando para o mesmo objetivo, que é deixar melhor ainda a experiência para o cliente. Maravilha, excelentes pontos. Guilherme, eu comentei um pouquinho mais cedo da curiosidade geral que os aficionados pelo futebol têm dos dados de saúde dos colaboradores das instituições, no caso, atletas. Será que esse já está recuperado, fez a cirurgia e está pronto para o jogo? Como é lidar com uma instituição que tenha que resguardar dados sensíveis, cuja coletividade de apoiadores externos, você falou em 8 milhões de pessoas, estão ávidos para conhecer esses dados. E eu vou adicionar uma outra pergunta que aí pega para todos, né? Como a pandemia impactou os projetos de conformidade de dados, considerada essa preocupação com o resguardo dos dados sensíveis. Quer dizer, de um lado, a regra lá do artigo 11º é que você, para coletar um dado sensível, você precisa do consentimento, salvo as hipóteses que o próprio artigo menciona, mas, de outro lado, tantas outras normas locais exigindo que você meça a temperatura, que você informe como está a saúde dos seus colaboradores. Você quer comentar um pouquinho sobre isso?
Vamos falar sim, Rodrigo. Olha só, a peculiaridade do clube de futebol, né? De um lado, nós temos uma proteção ao atleta, a proteção aos dados sensíveis que nós temos de diversos colaboradores, e esses colaboradores são extremamente visados da curiosidade do público. Então, o que as pessoas querem saber são os detalhes, seja um contrato, seja uma condição, como tu bem falasse agora, uma condição de saúde de um atleta, e nós temos todo um departamento, o departamento de futebol, preocupado em não divulgar, em não falar, que isso não venha a público. Muitas vezes a divulgação de uma condição de um atleta, ou até de um contrato de um atleta, é motivo de um vice-presidente renunciar, é motivo de um diretor ser demitido, é motivo de não sair uma transação importante para o clube. Então, há uma cultura de proteção a isso, de proteção a esses dados, de não divulgação. Aí nós temos o outro lado do clube, tem um lado comercial, na interação com o seu associado, com o seu torcedor, que tem que estar penetrando cada vez mais em diversas camadas, em espaços, e conquistando espaços e a atratividade a esse associado, a esse torcedor. E aí entra, como falou a Adriana, na questão da conscientizar a área, daí eu já estou falando de quadro social, já estou falando de marketing, que são as áreas que estão explorando este associado, esse torcedor, que nós estamos juntos na proteção do associado, dos dados do associado, consequentemente eu estou junto na proteção do associado e da instituição. E aí entra nessa questão de, ao final de uma discussão, ao final de uma tarde de reuniões, conscientizar que nós estamos ali, não muitas vezes dizendo não, mas tendo que mostrar este não de uma forma de estamos todos no mesmo barco, protegendo o nosso associado e a nossa instituição. Então, são dois lados e são duas áreas, e aqui a gente, no Grêmio, tem a administração, que fica aqui na arena do Grêmio, e do outro lado da estrada, aqui que passa ao lado, tem o centro de treinamento, e a gente fisicamente já pensa na nossa cabeça de duas áreas bem diferentes, e é essas duas áreas diferentes que eu tentei trazer nessa exposição. Tem toda uma preocupação de sigilo na parte do CT, nós não temos só situações de dados de saúde, nós temos dados de menores, nós temos dados de atletas que ainda não fizeram 18 anos, nós temos dados, enfim, de dados de jogadores que estão em evidência e outros que não estão em evidência, e nós temos desse lado aqui, na área comercial, os 80 mil associados e os infinitos torcedores e pessoas que têm com a gente, não só a interação como associado, mas a interação como consumidor da nossa loja, como torcedor presente ao nosso estádio, como associado. Então, a forma de que diversos torcedores e associados lidam com o clube são inúmeras. E, do outro lado, os nossos colaboradores extremamente visados, como eu falei, no mínimo 2 ou 3 páginas de jornal impresso que nós temos por dia. Então, tem que ter assunto, e todo o assunto que vem dessa instituição, ele é curioso, ele é visível, então as pessoas querem saber, não é raro, e esse ano, ou final do ano passado já aconteceu, vaza um contrato de um jogador com uma condição especial, vamos dizer assim, de fazer renovação automática com X partidas, isso vira uma discussão pública, e aí nós temos 8 milhões de juízes para nos julgarem se o que está sendo feito é certo ou errado. Então, é bem peculiar e bem desafiador nesse sentido. Agora, com o tempero dessa lei e da eventual exposição às sanções aí das partes envolvidas. Se o Guilherme permite claro, uma pequena brincadeira, funciona muito bem, pelo menos a parte do departamento de futebol funciona muito bem, tá, Guilherme? Falo isso porque eu sou conselheiro do clube, de vez em quando peço informações e elas são restritas exatamente por todos os cuidados que o Guilherme menciona ao longo do tempo aqui. Coisa boa, bom saber.
Que bom. Tudo em casa, então, aí, ó. Nem tinha essa informação, hein? Esse dado pessoal do Jefferson. Não sei se a Adriana quer fazer algum comentário com relação, ou o próprio Tiago, sobre a perspectiva da NPD, ou o pessoal, sobre a questão da pandemia e do manejo de dados pessoais de saúde, né? O quanto que tem impactado aí os projetos de conformidade, os desafios atuais nessa área. Bem, eu posso falar um pouco. A questão da pandemia, na verdade, claro, trouxe vários desafios com relação às próprias mudanças de dinâmicas de trabalho, né? Então, assim, a gente não só tem a questão da coleta de dados de saúde, que com toda razão levanta preocupações e cuidados que devem ser tomados, mas a gente teve também o aumento dos processos de tratamento de dados por serviços que começaram a fazer parte de uma realidade virtual, né? Então, hoje a gente tem o uso de várias ferramentas. Nesse momento, estamos usando uma delas, né, que é o Zoom, onde, enfim, agora reuniões de trabalho, conferências estão sendo feitas nessas plataformas, e todo esse cenário, com toda certeza, ela só amplifica a importância, a necessidade de um regime de proteção de dados eficiente. No que diz respeito aos dados de saúde, eu acho que assim, uma grande preocupação é a gente voltar mais uma vez para a lei e entender que a lei, na verdade, a LGPD, ela traz diversas hipóteses que permitem e legitimam o tratamento de dados para esse fim, porque com toda certeza, né, para você garantir um serviço de saúde eficiente, ainda mais num contexto pandêmico, onde você tem que, inclusive, buscar entender o grau de dispersão de um vírus, como o Covid-19, você vai precisar tratar dados e esses dados vão ser dados pessoais. Então, a possibilidade de tratar dados de saúde não é de forma alguma impedida. É claro que esses dados são considerados dados sensíveis pela lei, e por isso ela exige algumas proteções adicionais, alguns cuidados adicionais, mas não há o impedimento em si. Quando a coleta deixa de ser um pouco clara porque exatamente ela está ocorrendo, é que aí você começa a questionar o contexto em que está sendo justificado para a coleta de dados. E aí eu acho que a gente tem até um caso emblemático, né, que é o caso que chegou aí para o Supremo Tribunal Federal, do IBGE, que no contexto da pandemia, porque o censo, né, não poderia ser inicialmente feito da forma original, que seria presencialmente, visitando as casas, houve, né, uma medida provisória que buscou fazer a coleta desses dados pelo IBGE diretamente com operadoras telefônicas. E aí, vejam, né, não estamos falando aqui de dados de saúde, estamos falando de um contexto em que a pandemia foi utilizada para justificar essa coleta de dados, mas isso ali não ficou tão claro na medida provisória, como de fato isso seria implementado, por que os dados solicitados seriam necessários, e no fim das contas, esse caso serviu para só fomentar ainda mais, né, estabelecer ainda mais a importância da proteção de dados, porque o Supremo Tribunal Federal se manifestou sobre o conceito da autodeterminação informativa, o que acaba por garantir a proteção de dados como um direito fundamental na nossa Constituição. A gente, inclusive, tem hoje, né, a PEC 17, que está para deixar isso mais explícito, mas mesmo antes dela, nós já podemos estar resguardados constitucionalmente por essa decisão do Supremo. Você quer complementar alguma coisa, Adriana, nesse ponto? Posso ir para o próximo? Eu acho que até em benefício do tempo a gente pode ir para o próximo, né? Tá. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre incidentes, sobre vazamentos de dados, que é um tema que está todos os dias nos jornais. Nenhuma empresa pode se dizer imune a esse risco. E nós, em propriedade intelectual, de um certo modo, já vínhamos enfrentando esse tema antes da própria LGPD.
nos valendo da lei geral, da lei da propriedade industrial, que lá no artigo 195 trata dos atos de desvio fraudulento de clientela, de vazamento de informações sigilosas que pudessem ocorrer por um ato deliberado de um colaborador em troca de algum benefício que entrega essa informação para um concorrente, ou que ele mesmo leva consigo na saída da empresa e monta um negócio concorrente. Esse tipo de situação vinha acontecendo mais e mais. E agora, quando envolve dados pessoais, tem todo um novo conjunto de consequências jurídicas previstas na LGPD. Aqui no Brasil, nós não somos muito habituados a nos anteciparmos a incidentes desse tipo, a ter uma disciplina de gestão de crise muito avançada em termos de se ter planos de prevenção testados, aprimorados com o tempo. Como evitar ou remediar adequadamente esses incidentes? Eu não sei, eu deixo aberto aqui na mesa, quem puder falar um pouquinho sobre boas práticas ou iniciativas para prevenção de vazamento de dados e remediação também, por que não? Eu acho que posso contribuir com alguns aspectos colocados aqui, especialmente porque, de novo, né, pelo setor bancário ser altamente regulado, algumas exigências regulamentares já nos pediam uma estratégia de continuidade de negócio e de gestão de crise ao longo do tempo, né? E aí sim, acho que tu foi muito feliz em dar os exemplos, Rodrigo, na necessidade da gente ter estratégias capazes de testar especificamente a ocorrência de algum tipo de incidente voltado a isso e como tu estás preparado para poder fazer isso. Então, quando tu monta uma estratégia de continuidade de negócios, tu desenha especificamente cenários em que a tua empresa sofre um vazamento de dados, sofre uma crise de imagem, sofre uma descontinuidade no seu banco de dados, ou seja, uma série de cenários aqui que podem causar catástrofes e, inclusive, o fechamento da empresa, dado o prejuízo que pode acontecer. E, a partir disso, tu desenha as tuas estratégias de reação, ou seja, tu gere a tua crise, propriamente dita, para, a partir daí, sim, tu estar preparado, né? É claro que a gente nunca vai querer usar as nossas estratégias de continuidade de negócio, de gestão de crise, mas precisa estar preparado. Então, aspectos diferentes, né? Como eu aciono meu backup se acontecer um vazamento de dados e acontece um ransomware, por exemplo, e esses dados estão indisponíveis. Meu data center secundário está disponível para poder utilizar sem problema nenhum se o prédio do meu data center primário incendeia e eu perco todos os dados, eu não tenho réplica dessas informações. Como é que eu gerencio a imagem da minha empresa se sai no Jornal Nacional sexta-feira, 8h30 da noite, com a manchete do Bonner falando: esteve um vazamento de dados na empresa X, todo o dano de imagem que tu tem. Qual é o porta-voz que tu tem? Qual é a mensagem que tu vai comunicar especificamente quando um incidente daqueles acontecer? Ou seja, tu tem uma série de estratégias, tanto para a retomada do serviço, para retomada ao nível de normalidade, né? Seja no nível de emergência, seja no nível de normalidade, para daí sim tu ter uma estrutura consolidada de como tu vai agir quando acontecer. Até porque sempre tem não é um ditado, mas é um preceito quando a gente está falando sobre proteção, privacidade de dados, segurança da informação. Não é se a gente vai acontecer alguma coisa com a gente, sim quando vai acontecer alguma coisa com a gente. Isso é importantíssimo, né? E sim, aí sim, gestão de crise, continuidade de negócios são disciplinas fundamentais para que a empresa sofra o menos possível quando isso acontecer. Os jornais nos provam isso, né, todos os dias, né, infelizmente. Adriana, Guilherme, algum comentário a respeito de incidentes, de prevenção de incidentes, de combate a incidentes com dados pessoais? Eu volto àquele ponto de questões que já eram problemáticas antes da própria LGPD, né? Então, essa questão de guarda de informações, de ter controle de acesso a essas informações, backups, revisar esses acessos, conceder acesso a quem necessariamente precisa ter, né, ter um plano de continuidade de negócios, esses todos eram anteriores à própria LGPD. O risco de incidentes, o risco de vazamento, ele
Adriana, nós não estamos conseguindo lhe escutar. Agora deu, agora voltou. Desde quando? Então tá bom. 5 segundos só. Então tá bom, acho que eu encostei aqui no mouse sem querer. Então, essa questão de resguardar os segredos comerciais, os segredos industriais, de negócios, né, essas questões já tinham que estar disseminadas nas empresas, que protegem o seu maior asset ali, o seu maior ativo, que é a própria inteligência do negócio, né? Então, para essas que já estavam ali preparadas, com políticas de segurança da informação, cultura disseminada, fica mais fácil fazer essa transição também para acentuar essas questões dos dados pessoais trazidos pela LGPD. Então, aqueles cuidados adicionais quando aquele incidente envolver dados pessoais, fazer aquela reflexão da lei, se ali traz um dano, um risco relevante, então, o que eu vou fazer aqui, né, observar o guia da própria ANPD. Então, tudo isso você vai ter mais ou menos dificuldade a depender do nível que você já tratava a sua informação dentro da tríplice ali de segurança da informação. Então, claro que a lista de lição de casa, ela vai ser maior se a empresa estiver partindo de um cenário zero. Se ela já tivesse feito, já tivesse adotado todos esses cuidados, é um refinamento, né? São controles adicionais que são postos em processos específicos, mas se não, é realmente alguma coisa bastante desafiadora, e nesse contexto de pandemia, com informação, todo mundo trabalhando na maior parte das vezes e com teletrabalho, agora que a gente vê um cenário híbrido aí despontando, mas a gente ficou há mais de um ano trabalhando praticamente as atividades em que eram possíveis, o trabalho remoto assim foi feito, então, que traz um ingrediente aí adicional também, a pessoa está dentro da casa dela, usando uma rede doméstica, então, tudo isso vem trazer ali mais complicômetros, né, a inteligência aí da engenharia social, os ataques cibernéticos, então, esse ponto de incidente, ele tem que ser olhado com muito carinho e ser disseminada a importância do controle e da guarda das informações. Você mencionou dos guias informativos da ANPD, e aí eu queria ouvir também o Thiago, porque uma das primeiras matérias que a ANPD procurou regulamentar ou trazer informações nesse ano foi sobre o reporte de incidentes, né, criando inclusive canais para isso. Não sei se você quer comentar um pouco a respeito. Perfeito. Então, Rodrigo, com toda certeza, o tema de incidentes é um tema chave quando a gente vai discutir a produção de dados, principalmente porque ele é esse ponto de encontro da produção de dados e segurança da informação. Como a Adriana falou muito bem, o problema já existiu antes da lei, o problema sempre existiu, e o que a gente vê, na verdade, é uma tendência dele se escalar, se tornar cada vez maior conforme as relações hoje comerciais e, enfim, sociais de uma forma geral, se amplificam dentro desse espaço digital. Então, quando a gente volta até lá para o começo do ano, a gente tem esse cenário, né, dos mega vazamentos que começam a explodir na mídia, e é interessante porque leva até um questionamento de se esses mega vazamentos, eles são de agora ou são questões até mais antigas. Quando nós começamos a fazer algumas investigações com a Polícia Federal, inclusive ficou muito claro que, assim, é bem provável que muitos desses vazamentos, esses mega vazamentos, estão relacionados, por exemplo, a compilações de bases de dados de pequenos vazamentos, micro vazamentos que foram acontecendo em várias instituições ao longo dos anos e são criadas essas bases que são transacionadas, né, na Dark Web, e as pessoas, enfim, terceiros mal intencionados coletam, enfim, e depois distribuem para outros, e aí comercializa, cria esse espaço, esse mercado negro, digamos assim, de dados pessoais.
E com isso, eu acho que só reforça a importância, né, da proteção contra o incidente e da comunicação do incidente para a autoridade. Por isso, a gente buscou, logo no início do ano, criar um formulário, que é um formulário que ajuda no momento de fazer o reporte para a autoridade sobre as condições no qual o incidente de segurança ocorreu. Porém, também é muito importante lembrar que esse formulário ele ainda é passível e, na verdade, a gente já identifica hoje pontos de melhoria nele, porque aquele foi o cenário, digamos assim, tentando apagar incêndios num primeiro momento, e agora a gente começa a amadurecer esse processo. Então, de acordo com a nossa agenda regulatória, um dos primeiros temas de pauta que nós já iniciamos no semestre anterior é o que virá a ser a normatização sobre incidentes de segurança, onde vai deixar mais claro os termos que estão ali do artigo 46 em diante, em particular o artigo 48, que fala da comunicação de incidentes de segurança. E com isso, a gente começa agora, a gente começou já um processo de tomada de subsídios com alguns especialistas, eventualmente nós traremos uma versão preliminar, né, o rascunho dessa normatização, e aí vai passar pela fase de consulta pública, da mesma forma que aconteceu com a normatização de fiscalização, e a ideia é que a gente possa amadurecer esse procedimento de tratamento de incidentes, tanto do ponto de vista das instituições reguladas, como também da forma que a NPD vai lidar com essas comunicações ou eventuais denúncias que venham sobre esses temas. A gente está se aproximando do nosso horário aqui de encerramento, temos mais 15 minutos do nosso painel. Eu queria abrir para perguntas dos participantes, mas antes disso faço uma última provocação e talvez, Guilherme, você pudesse começar falando. Essa atuação como encarregado de proteção de dados pode representar uma oportunidade de mercado para profissionais que buscam uma nova oportunidade, e acho que é natural que a formação em propriedade intelectual, que já habilita o resguardo de ativos intangíveis em contextos tão próximos como esse que a gente mencionou, pode ser um caminho para um eventual desenvolvimento nessa nova função. Como é que é a rotina de um DPO? Como é que é a rotina de um encarregado de tratamento de dados nesse momento, nas instituições de vocês? Guilherme, se você puder começar. Sim, Rodrigo. Não tenho a menor dúvida que, a partir desse momento, se criou uma, vamos dizer assim, uma especialização nessa função de proteção, tendo em vista a necessidade de manter um olho mais clínico e mais voltado especificamente para essa proteção, para essa nova atividade de cuidado com os dados, com a maneira com que a empresa, com a instituição se relaciona com os seus colaboradores, se relaciona com o público, enfim. É um novo nicho e é um nicho porque como eu até tinha mencionado no início, esse cenário mudou, esse cenário ficou, embora, como a Adriana colocou bem no início da fala dela, diversas leis já regulavam isso, já havia a necessidade de preocupação em cima disso, trouxemos um holofote para essa questão agora. Então, naturalmente, há uma necessidade de ficar mais voltado para isso, para essa matéria de proteção. Então, com isso se abriu um nicho, se abriu um espaço que vai ser e está sendo explorado, não tenho a menor dúvida disso. E essa questão da rotina, eu tive o que antes já havia vamos dizer assim, um domínio de 24 horas por dia, 7 dias por semana, na questão da gestão de um departamento jurídico de uma instituição desse porte. Tivemos que abrir mais uma janela dentro dessas 24 horas aí por dia para cuidar desse ponto. Mas o que a gente procurou fazer no Grêmio?
não é só o Guilherme, não é só o Guilherme que tem esse olho, esse viés. Eu tenho colegas para isso, eu tenho uma colega, uma advogada que também já está estudando e estudou e está desbravando juntamente comigo essa área para, vamos dizer assim, dividir entre a gente o cuidado, mais esse cuidado a partir de agora e essa conscientização dentro da instituição. Então, a rotina de ter mais um olho mais clínico nessa área e também de trazer mais e agregar mais pessoas da própria equipe de outras áreas. Jefferson, no Sicredi, como isso funciona? Como é que é a perspectiva técnica também, além da perspectiva legal, jurídica, né? Como é que elas se interrelacionam? Como é que isso é administrado? Eu te diria que o trabalho é muito intenso mesmo, né? A gente tem, como eu comentei com vocês antes, a gente tem não só a entidade, o banco, né? Mas eu tenho cerca de 120 CNPJs que usam boa parte de processos centralizados aqui, né, dentro da característica do sistema cooperativo, mas a gente também tem lá na ponta, lá as cooperativas também têm processos próprios que necessitam de adequação. E nós aqui, essa área nova que nós constituímos aqui como responsável pelo tema privacidade de dados para o Sicredi inteiro, né, a gente usa os controles internos das cooperativas, os diretores de operação das cooperativas, que são os nossos DPOs em cada instituição, para implementar recomendações que a gente emana a partir daqui, né? Avaliando sobre todas as perspectivas que são necessárias, sejam técnicas de informática, sejam análises do processos de negócio, ou sejam as análises jurídicas que a gente precisa fazer, ou mesmo toda a conscientização. Então, sim, em especial em grandes organizações, eu creio que cada vez mais nós vejamos áreas específicas voltadas ao tema, né? Mas tendo uma característica da seguinte maneira, da avaliação e da manutenção do nível de conformidade dos processos de negócio da entidade, de todas aquelas camadas estruturais, né, das companhias, aplicando. Cada pessoa agora, cada líder de um processo ou de uma atividade ou de um sistema aqui dentro do Sicredi, ele é responsável por todas aquelas características legais que ele precisa agregar no processo. Só que ele também conta comigo, conta com a minha área, para ver como ele deve fazer aquela adequação. E eu sou um radar, né, ou um roteador dessas informações. Veio uma coisa nova lá do Thiago, da NPD, eu vou atuar com todas as pessoas necessárias, puxando elas pela mão, cara, tu precisa fazer a partir disso aqui agora. Ou seja, é uma atuação conjunta. Eu não sou o dono do processo de negócio de um par meu aqui, que é o líder do processo de crédito, por exemplo. Agora, eu tenho a obrigação de fornecer para ele informações de como ele deve se adequar. E depois medir ele para verificar se ele está também mantendo aquele processo adequado. Além de todo o processo de resposta a titulares de dados, né? Que isso sim, a minha área é proprietária, né? E com certeza agora, na medida em que o mercado brasileiro, a população brasileira está começando a tomar mais consciência da aplicabilidade da lei, esses pedidos com certeza irão aumentar em quantidade e vai gerar também uma grande demanda relacionada a isso, né? Sim, ao atendimento aos titulares. Adriana, os desafios para essa função numa empresa como Quitandar? Os desafios, eles são inúmeros, né? Acho que a gente trouxe aqui bastante ingredientes, né, para torná-lo tangível, que é essa questão de aculturamento, de desafiar o status quo, de mostrar a importância da privacidade no desenvolvimento de produtos e serviços, e aí está ali junto, como o Jefferson falou, tem o time de privacy, tem o DPO, mas a área de negócios precisa pensar ali, quando a gente pensa em privacy by design, desde o início. Então, um dos maiores desafios é exatamente isso, você replicar esse conhecimento, e aí cada um tem que colocar o chapéu de privacidade também. Então, além de ser ali a pessoa de negócios, o engenheiro, a pessoa de marketing, ele tem que estar com o chapéu de proteção de dados, de privacidade, para que o Privacy by Design ele seja aplicado, ele seja feito, né? Ninguém vai ter um exército aqui
de uma área de privacidade que vai estar ali ao lado, desde a recepcionista que vai receber uma visita, para que se faça um cadastro adequado daquele visitante, por uma questão de segurança patrimonial, né? Ou ali do lado do engenheiro que está desenvolvendo um produto. Então, multiplicar esse conhecimento e fazê-lo presente no dia a dia é, sem dúvida, o maior desafio. E aí você precisa encontrar a tua a melhor estrutura. Uma área mais de privacidade mais estruturada, ou mais centralizada, ou mais descentralizada, deixando mais a cargo da área de negócios, mas isso muito a depender do grau de maturidade dos processos de proteção de dados já instaurados dentro da empresa, para que você consiga ir tirando essa responsabilidade da área de proteção de dados, de privacidade, e levando isso à área de business. Então, você vai precisar de replicadores desses conhecimentos dentro das áreas. Então, a gente usa muito o padrinho de privacidade. Então, é aquela pessoa que vai receber um treinamento diferenciado, né? Não aquele que todos os colaboradores recebem, mas um com mais profundidade ali para ela lembrar. Ela não precisa saber a resposta, não precisa saber onde está a lei, mas ela sabe, ela precisa ter ali como identificar que aquilo sim pode representar um problema de compliance com a LGPD e levar para os experts que estão dentro do time de privacy. Então, esse é o nosso exercício diário, né? Se fazer presente, falar a língua de negócios, que isso é muito importante. Não adianta você ser, né, o maior especialista em leis de privacidade e você não conseguir falar, não compreender a dor daquele teu cliente interno, né? Não tá ali junto com ele. Então, eu acho que essa é a nossa ginástica aí diária, né? Em todas as empresas. Antes de passar para o Tiago, eu queria abrir a possibilidade dos participantes formularem perguntas ou comentários. Eu já tinha uma inscrição aqui do Dr. Luiz Inácio Homem de Melo. Se puder, por favor, ligar a sua câmera e o microfone para trazer a sua contribuição. Pois não, Rodrigo, cumprimentando a todos, eu queria compartilhar a minha vida profissional, que tem dois momentos muito distintos. Compartilhar especialmente com o Jefferson e com o Guilherme, porque por 28 anos eu fui advogado de banco, de instituição financeira, e coordenei a comissão jurídica da CREF por 10 anos. E lá na CREF, vocês me ouvem bem? Ouvimos sim, ouvimos bem. Lá na CREF nós criamos achávamos que o cadastro positivo não precisava de lei, e criamos o ACREF positivo, na gestão de Henrique Pereira Gomes, em 2003, uma parceria com a Serasa, e esse projeto se desenvolveu e depois acabou virando. O IDEC insistiu muito que precisava de lei, aí veio a Lei Dilma, e o cadastro ainda ficou incipiente. O Banco Central achou que não tinha gerado aquela adesão que era esperada, e depois, então, veio a Lei Bolsonaro, que inverteu e que todos nós agora estamos no cadastro positivo. Então, existe essa preocupação muito grande. O credit score é uma coisa que existe nos Estados Unidos há muitos anos. Eu estou vendo que a minha imagem ficou meio nublada aí, mas não é problema meu, é algum... Sim, mas o áudio está muito bom, nós estamos conseguindo entender. Alguma coisa do sistema aqui. Mas o importante é vocês não... eu acho que o importante é a minha palavra, porque cara, eu de menos. Veja só, Jefferson, o credit score, você sabe muito bem que tem lá nos Estados Unidos há tantos e tantos anos, na Europa. E o que eu participei de um debate na TV Cultura com o colega do IDEC, e ele falou, não, precisa de lei. Nós achávamos que não precisava de lei. Bom, esse debate ficou superado, porque hoje a lei está em vigor. Há uma correlação muito forte entre o cadastro positivo e a Lei Geral de Proteção de Dados, indiscutivelmente, porque no cadastro positivo você vai disponibilizar para o banco aqueles seus dados. Nós não queremos saber a vida particular de ninguém, nós só queremos os dados financeiros. E esse compartilhamento que agora o Banco Central sinalizou, que
porque agora, entre as instituições financeiras, o Bradesco vai poder saber a vida do Itaú, e você, de repente, é ótimo cliente do Bradesco e péssimo do Itaú, e por aí vai. Então, eu não queria me estender muito nessa parte, mas queria também compartilhar um pouquinho com o Guilherme, porque eu sou sócio aqui em São Paulo do Clube Atlético Paulistano, desde 18 anos de idade. E o paulistano sempre teve uma preocupação muito forte com a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu leio aqui, por exemplo, um comunicado em que o paulistano diz assim: os clubes, assim como qualquer empresa, tratam dos dados pessoais em vários de seus departamentos, e, em razão disso, o Sindiclube, representante sindical dos clubes do Estado de São Paulo, que congrega 1.400 agremiações associadas, antecipando e prevendo esta nova lei, a ação solicitou a elaboração de um manual que oferece explicações básicas sobre a lei e orientações sobre como ajustar a nova realidade. O projeto foi liderado pelo conselheiro tal. Então, veja só, o paulistano, nesse ponto, foi pioneiro. Ele foi... É pena que a minha imagem agora, não sei o que aconteceu aqui, eu ia mostrar para vocês a revista do clube, em que o paulistano, nessa revista aqui, ele tem uma seção específica sobre formulários que enviou aos associados, para que, e esclarecendo muito especificamente essa questão dos dados sensíveis. Não me interessa. Perfeito. Agora está cortando um pouquinho o seu áudio. Doutor. Oh, pronto. Eu acho que conhecer dados sensíveis que podem. E o problema é a retomada dos associados à pandemia. Mas, enfim, eram essas duas colocações que eu queria colocar muito rapidamente, e depois, Jefferson, se quiser desenvolver mais sobre o cadastro positivo, às suas ordens. Obrigado, doutor Luiz Inácio. Jefferson, gostaria de comentar um pouquinho sobre a interação dessas duas normas? A gente tem, acho que um aspecto bastante importante para lembrar em relação ao LGPD é que tem uma previsão lá nas finalidades da proteção ao crédito, né? E a proteção ao crédito daí já nos autoriza especificamente a fazer consultas de score e etc. Mas, com certeza, é um cuidado bastante grande, em especial quando colocamos nos aspectos de decisões automatizadas e da necessidade do esclarecimento de como essas decisões automatizadas estão sendo tomadas, né? Acho que tem boa interação, sim, né? O cadastro positivo até se pensava em algum momento que, lá em 2013, eu participei da implementação disso em outra instituição financeira aqui no Rio Grande do Sul também. Puxa, não vai pegar, e aí com a mudança da lei do polo acabou sendo alterado, mas eu vejo sim que elas conversam em paralelo muito, muito, muito importante, mas que a gente está protegido especificamente quando a gente pensa na questão de proteção ao crédito, de poder trabalhar essas informações de maneira mais segura, né? E o cadastro positivo está também baseado no consentimento, né? Então, apesar de nós temos a possibilidade de não aderirmos ao compartilhamento dos nossos dados. Bom, nós estamos no horário, então precisamos encerrar aqui o nosso painel. Eu queria fazer só pedir uma última fala que ficou faltando, então, para o Tiago, e talvez, se quiser comentar sobre se vem aí também alguma liberação para a indicação do encarregado em determinados portes ou segmentos de atuação de empresas. Eu acho que esse é um tema que a toda hora é questionado, né? Imagino que ainda talvez não haja uma resposta definitiva, mas se isso está no radar da ANPD. Se puder, muito brevemente, fazer uma consideração final, eu agradeceria, Tiago. Perfeito, Rodrigo. Então, bem, começando aí até por essa questão de nomeação dos encarregados, é importante ver assim, a LGPD, tudo que ela faz, ela coloca que para o setor público existe sim a obrigação dos encarregados serem designados, ela não chega a mencionar nada diretamente em caráter de obrigação para o setor privado, né?
O que, enfim, gera essa dúvida, né, que você trouxe. O que vai se perceber na prática é que em vários contextos o setor privado vai ter uma necessidade muito maior, né, as empresas vão ter uma necessidade muito maior de designar encarregados justamente pela complexidade de várias atividades que elas realizam relacionadas ao tratamento de dados. E aí a gente vê que assim, o encarregado, antes de mais nada, antes do que uma obrigação legal, ele é um elemento essencial para a governança de dados corporativa. Então, para que a instituição possa garantir, né, que ela estabeleça um bom programa de governança e privacidade, para que ela cumpra a lei, não só uma questão de papel, mas que ela absorva essa cultura de proteção de dados, como foi bastante discutida no painel hoje, o encarregado ele se torna uma figura essencial. E aí vem aquela previsão, quando a gente tem no artigo 41, fala, o controlador deverá indicar encarregado para o tratamento de dados pessoais. É claro que, ao mesmo tempo, a gente tem que entender numa realidade que vivemos que nem toda empresa, principalmente esses pequenos portes, vão ter condições de designar encarregados, ainda mais numa função, enfim, como um cargo único, uma exclusividade de atuação, e muitas delas talvez não tenham nem noção da própria importância da lei. Com relação a essas pequenas e microempresas, o que nós temos é que a gente tem uma normatização que está para sair, que é uma normatização, né, voltada a esse grupo específico, onde a gente vai verificar não apenas na questão do encarregado, mas em várias outras obrigações legais, em que medida o encarregado é uma figura necessária ou não. Então, eu imagino que assim, essa flexibilidade ela pode existir mais nesse contexto das pequenas e microempresas. Porém, na realidade mais macro, assim, a gente tem, enfim, empresas de médio, grande porte, vai ser muito difícil não existir um encarregado, até porque toda instituição, em algum momento, ela assume o papel de controlador, né? Bom, já passamos do nosso horário, eu acho que ultrapassamos ao natural o horário pela qualidade dos debates, das contribuições, da interação que os senhores proporcionaram a todos nós nessa tarde. Então, eu gostaria de encerrar agradecendo muito, em nome da BPI, a disponibilidade em comparecerem e trazerem as suas contribuições à doutora Adriana Toché Vagatsuma, ao doutor Guilherme Stumpf, ao doutor Jefferson Tomás e ao doutor Tiago Moraes e as suas respectivas empresas. Agradeço também a Silveira Advogados pelo apoio na montagem deste Table Topic. Espero que todos tenham aproveitado e estejam desfrutando do nosso evento de forma proveitosa e nos encontramos nas próximas oportunidades, nos painéis que seguirão neste evento. Muito obrigado, boa tarde a todos. Até mais, foi um prazer, viu?